nosso registro. Para você que está chegando agora, está nos acompanhando, sou Reinaldo Caravante, estamos aqui em 91,1 e você que vai nos acompanhar depois também, você que está agora acompanhando pelo YouTube, essa gravação que foi feita, muito obrigado pela sua companhia. Estamos vivendo hoje essa quarta-feira e hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado é o Carlos, mas ninguém melhor para falar do Carlos, senão o Carlos. Quem é o Carlos? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Caravante, um prazer estar com vocês aqui, sua audiência. Carlos é psicólogo clínico, atuando ali na Clínica Prevence há 10 anos, é pastor da Igreja Batista em Presidente Epitácio. Deixa eu puxar o microfone um pouquinho mais para perto de você, pode encostar mais para a gente... Aí. E também é pastor interino ali na Igreja Batista em Caiuá. Em Caiuá. Isso. Muito bem. Carlos, vamos lá. Carlos, quem é o Carlos? Dá uma ficha completa de quem é o Carlos. Carlos do quê? Carlos Alberto Rodrigues, 51 anos, cheio de boas ideias. É casado com Célia Regina Mendes Pinho Rodrigues, nome de realeza, né? Nossa, um abraço, muito bom. Um beijo no coração dela. Temos 2 filhos da nossa união, que já dura 27 anos. O Ian Perfeito. Carlos, nosso primogênito, e a Ana Júlia, nossa filha mais novinha lá. Nesse primeiro bloco, a gente costuma criar essa empatia com você que está nos ouvindo agora. Obrigado pela sua companhia. Você que está nos assistindo, está vendo aqui o estúdio da Band Divisa. Carlos, onde você nasceu? Da onde você vem? Eu sou andradinense. Andradinense? Noroeste paulista. Lá da Vila Botega, da Passarelli, Terra da do Rei onde? do Gado. Da Vila Mineira, de que lugar? Do Urubupungá. Rádio Urubupungá. Meu Deus, você lembra de mim da Rádio Urubupungá? Não lembro. Eu era muito garoto, vamos pensar. É verdade, assim. Você era pequenininho, eu já fazia locução lá. Andradinense, família Moura Andrade, enfim, toda aquela tradição musical, ligações fortes com Araçatuba, né, que você tinha um caminho para o gado seguir ali e alimentar aí o povo brasileiro. Terra de boa música e gente boa. Verdade. Carlos, você nasceu então em Andradina e aí viveu até quantos anos Andradina? Meu pai era funcionário público estadual, Telesp. Da Telesp. Ele também era movimentado, né? Impressionante isso, como que a vida ela converge para algumas situações. O teu pai devia ser daquelas pessoas que fazia LP. O que é LP? Uma linha privada. Quando a gente precisava fazer jogo, a gente contratava o pessoal e eles iam lá puxar aqueles cabos para a rádio para fazer a transmissão. Em Taquaritinga, devo ter tido contato com ele. Em Taquaritinga, meu pai prestava esse serviço no Clube Atlético Taquaritinga, Taquarão. Um estádio que foi construído em 90 dias, porque houve o acesso do time para a primeira divisão. Estive lá. E meu pai prestava esse tipo de serviço ali para o pessoal da rádio, com certeza. Muito bem. Mas você lá em Andradina, você começou a sua vida então andradinense, morou até quantos anos lá? Muito cedo, meu pai foi transferido várias vezes, então morei em Mirandópolis, Taquaritinga. Passei um tempo em Nova Odessa, ali na região de Americana, Campinas. Depois, com 19 anos, depois de prestar o serviço militar, fui para Arujá trabalhar com colegas. A gente tinha uma empresa de sinalizações viárias. Bom lugar, Arujá, hein? Sim. E depois de Arujá, fiz meus estudos teológicos em São Miguel Paulista, Seminário Teológico Batista Centralense. Lá na cidade de Carvalho, não? São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Sim, que é um bairro da São Paulo. Ali né? tem a cidade de Carvalho, em São Miguel Paulista, tem várias Águia de Aia, né? Avenida Águia de Aia. Ali perto da Praça do Forró. Praça do Forró, sim. São Miguel Paulista. Terminei meu curso teológico, assumi o Ministério Pastoral da Igreja Batista Jardim América, Itaquaquecetuba. Depois voltamos para o interior, quando nasce o filho primogênito, por questões de segurança, etc. Assumimos o pastorado de uma igreja batista aqui em Ouro Verde, do lado de Dracena. Ah, muito bem. E ali ficamos por 16 anos e há 10 estamos aqui em Presidente Epitácio. Em Presidente Epitácio. Então, essa é a história do Carlos. Para muita gente não sabe que você é pastor, né?
Pessoal que você trabalha com a parte de saúde mental, a gente, em geral, não faz essa abordagem, né? Porque como a pessoa procura serviços em saúde mental, essa questão religiosa fica preservada, digamos assim. Né? Mas muita gente também sabe e conhece o pastor, mas não sabe que o pastor também trabalha nessa área. Na verdade, para o senso mais comum, há um conflito entre essas áreas que não procede. Não existe um conflito real entre a psicologia e a teologia, digamos assim. Pelo contrário, uma acaba estimulando Mas você não tem que ser extremamente racional para poder e deixar de lado a crença? Eu diria que é necessário você ter um princípio ético normativo bem aquilo que você se preparou para atender Se a pessoa procura, seu paciente. Por exemplo, o pastor. Então, eticamente falando, eu tenho uma ferramentaria para usar. Mas se a pessoa procura um psicólogo, ele tem que ter um princípio ético norteador muito sério, um filtro, porque a pessoa está procurando serviço em saúde mental. Então é o psicólogo que não está procurando um pastor. Né? Mas as duas coisas não seriam excludentes. Há conflitos, há críticas. Sim. Isso faz parte do nosso contexto. Então você trabalha como psicólogo. Psicólogo clínico. Psicólogo clínico. Sim. Nós vamos abordar mais para frente essa questão da psicoanálise, é isso? Quando a gente fala análise... Vamos fazer o seguinte, então. Me explica o que é ser um psicólogo. O que faz um psicólogo? Vamos abordar a parte desse trabalho que você faz na Prevent, né? Prevence Saúde. Prevence Saúde. Sim. Vamos lá, então. Característica distintiva de um psicólogo é a capacidade, pela formação, de usar instrumentos, testes psicológicos, que vão compor, por exemplo, o diagnóstico que vai ser realizado. Então, o psicólogo ele tem por característica marcante a possibilidade e a capacidade de usar os testes psicológicos. Isso é uma condição exclusiva dos psicólogos. Ele que pode atuar. E é um trabalho de muita responsabilidade, porque você acaba tendo uma conexão íntima com quem te procura. É algo que eu acredito que deva ser algo que você deve carregar, eu diria, esse fardo, esse peso de ouvir as lamentações e as dificuldades de conceitos de cada um, porque acaba sendo um conceito, né? E absorver essa situação. Como que faz para separar a sua vida pessoal da vida de um psicólogo? Eu tenho uma sobrinha que é psicóloga em Andradina, e acabou casando com um psiquiatra. Aliás, ela é solteira e acabou casando com um psiquiatra. Pois não. E os dois estão agora em Andradina. E eu imagino que você ouve pessoas o dia inteiro. E como fazer essa formatação aí do seu cérebro em separar essas mazelas do seu dia a dia? Em geral, a gente também passa por tratamento psicoterápico. Você então, você também tem profissionais da área. Eu sempre ouvi isso, eu vejo em filme isso, que quem faz análise também é analisado por outro profissional. Quando a gente usa a linguagem análise, em geral, a gente está falando da psicoanálise freudiana, né, que é um modelo de abordagem. Não é o contexto geral como eu estou me referindo. Sim, diferente, né? Então você tem terapias. A psicologia, você vai encontrar várias terapias. Então você vai ter terapia cognitiva comportamental, terapia comportamental, terapia... Então são várias. Aqui eu conheço a terapia ocupacional. Essa daí a gente ouve falar muito. Então você tem os terapeutas. E cada um se especializa numa área ou ele acaba atendendo, no seu caso, acaba atendendo Em geral, a formação, por exemplo, a graduação da psicologia, em média, são 5 anos. Depois você tem uma formação generalista, e aí você, em geral, se vai atuar na clínica, você vai procurar uma pós-graduação
1 ano e 8 meses, 2 anos de estudos mais específicos dentro de uma terapia específica. Terapia cognitiva comportamental. É como se você fizesse ali, pós-faculdade, você fizesse aquilo que os médicos vão para especialização, ou que eles fazem também nos hospitais, né? Que faz o residência. Seria mais ou menos esse formato. Você vai conhecer uma ferramentaria específica. Instrumentos específicos para que você tenha uma abordagem, né? O ideal é que o psicólogo tenha essa formação generalista, a graduação, uma pós-graduação, que é um método base para ele atuar, e ele também vai poder se pós-graduar em outras terapias. Né? E essa questão do estudo para um psicólogo, você se formou, é psicólogo, o trabalho, a leitura, o seu condicionamento profissional, ele é constante, ou o que você aprendeu ali, você não precisa ter uma atualização, não tem novas técnicas, como que é? Pensando em termos científicos, né? Se eu tenho como objeto de trabalho o comportamento humano, e esse comportamento ele é dinâmico, então ele é mutável, psicólogo, né? Ele é mutável. Ele vai ter que ter essa disposição de estudo continuado. Por quê? Você tem contextos históricos, sociais, contextos individuais, e tudo isso é dinâmico. Não para, né? É uma troca constante. Eu imagino o seguinte, quem viveu nos anos 20, nos anos 30, ou quem viveu no século passado está muito próximo, né? Mas quem viveu aí em 1900, por exemplo, eu acredito que o problema que ele enfrenta psicológico deve ser muito relativo ao que ele vivia naquela época, né? Talvez uma roupa que não pudesse usar, ou uma palavra que a mulher não pudesse dizer, ou um funcionário que não pudesse expressar o que ele queria. Então, naquela época, a psicologia devia ser totalmente diferente com as dores daquela época, né? Tem muito a ver com o contexto sócio-histórico. Os alemães têm uma palavra, Zeitgeist, que é o espírito de época. Boa palavra. Sim. Eles têm Lust também, que eu acho lindo. Eles são bons nesse negócio. São bons. Então eles têm essa percepção de que... Vou fazer uma distinção rápida aqui. Você tem a psiquiatria norte-americana, que ela é medicamentosa e foca no indivíduo. Vamos colocar assim. E a psiquiatria europeia, vienense, né, ela é uma coisa mais social. Então, o olhar não é só para o indivíduo. É comportamental da sociedade, social, no todo. Isso. Tem a ver com as trocas que acontecem na sociedade que alcança esse indivíduo. Porque esse sujeito, ele produz cultura, mas ele também é produzido pela cultura que ele está inserido. E a psicologia... Ele acaba sendo uma parte integrante de um processo da vida de muitos, né? E a psicologia americana acaba... Críticas que são feitas, né? A psicologia de viés norte-americano faz um olhar mais para o indivíduo, acaba às vezes patologizando o indivíduo apenas. Então você... não contexto. Isso. Você toma remédio e resolve sua vida, a grosso modo. A psicologia europeia... Xanax. Prozac e outras coisinhas mais. A europeia, né, a francesa, por exemplo, é mais social. Ela entende mais o indivíduo. Isso deve ser muito em função também da questão dos formadores de opinião. A filosofia que existe, francesa, alemã, etc. e tal. E aí os conceitos que entram, né? Quando parte aí, no caso, para a Áustria, para a Alemanha, é um povo que deve ser muito diferente, porque eles são muito, como que eu diria, realistas, ou eles são muito metódicos, não é? Sim. A gente tem uma piada, né? Você tem os alemães escrevendo introdução sobre os paquidermes, 8 volumes. Aí os americanos colocam um volume dizendo tudo sobre os paquidermes. Então, já faz uma... Entendi. Como, né? Como que então, juntou tudo isso? É caricato, mas ajuda a pensar o trato que é oferecido. E se fosse por um brasileiro escrever isso, como que ele ficaria? Porque dando um jeito nos paquidermes. Dando um jeito, eu acho que é isso mesmo, porque eu conheci, você falou de alemão, eu conheci alguém ali de Ilha Solteira que era dono de uma empresa chamada Cabana, e ele fazia a produção dessas cabanas mesmo, que você coloca na frente de loja, de gazebos. E eu
lembro que eu comprei uma delas e ele deu uma diferença lá de um parafuso. Aí ele pegou e falou, nossa, tem 12 milímetros errado aqui, é por isso. Eu falei, como que é? Ele falou, não, eu errei aqui. Pegou o paquímetro dele, foi medir, falou, tem 12 milímetros. Eu falei, mas 12 milímetros é nada, faz o seguinte, dá uma apertada um pouquinho mais. Ele falou, você tá louco? Como? Isso daqui foi projetado para ir? Então, o meu filho, atualmente, tá em Lisboa e ele trabalha nessa área de tecnologia e ele tá com um grupo alemão. Ele falou, pai, eu tô tentando aprender um pouco de alemão, mas é muito complicado, mas eu tenho essa necessidade de aprender. Ele falou, mas que diferença comportamental deles, né? Sim. Eles não conseguem, às vezes, entender uma piada. Para as pessoas que não conhecem ou não sabem como é uma cultura de um alemão, eu vou explicar de um ex-cunhado meu que trabalhava na CESP e que foi para a Alemanha para poder verificar a produção de para-raios. Então, chegou no hotel, tranquilo. Quando levaram ele para a empresa, ele foi com intérprete. E ao chegar, e ao cumprimentar o pessoal, ele cumprimentou, colocou a mão no ombro da pessoa, bateu na pessoa, o cara se afastou. Sim. Se afastou e começou a esbravejar e ele ficou meio assim. Daí o intérprete falou, puxa vida, eu te entreguei um cartão, você não lembra do cartão? O rapaz agora não quer te atender mais. Porque ele achou que, como você colocou a mão nele, que intimidade é essa? Chegou a perguntar se você tem algum problema de relacionamento homoafetivo e deu um desespero. E para eu resolver o problema, eu disse o seguinte, olha, o dinheiro é do Brasil e ele é a pessoa do dinheiro. Então, se ele não for bem atendido com relação ao dinheiro, você vai ter problema para explicar o que aconteceu. E aí então foi um choque cultural. Então, o alemão diz que tem realmente essa coisa de ser reservado, de estar ali no canto dele. Imagino como que deve ser passar por um psicólogo. Eu imagino, deve ser muito mais problemático para o psicólogo, né? Sim, mas a gente acaba... Quando eles estão aqui, eles também sofrem esse processo de aculturamento, né? Então eles pegam um pouco da brasilidade. O jeito, né? De como nós criamos facilidade para as coisas. Vamos né? pensar que aqui para baixo, nos trópicos, os corpos são mais expostos, né? Então a gente Mas acaba o alemão não tem problema com isso de exposição, porque ele também tem uma situação de ir pro ofurô, todo mundo sem roupa. Mas aí você tem o que a gente chama de, vamos pensar assim, né? Popularmente, é um clube, né? Clube do Bolinha. Então já é específico, já houve tem uma aquiescência, eles aceitaram, vamos pensar assim. Diferente da coisa pública, né? Mas tem a exposição de muitos que vão quando sai o sol e de topless e não veem como... Ok, mas aí eles têm o limite da própria individualidade. Isso para eles é muito sagrado, certo? Por isso que o toque pode parecer invasivo. Porque a individualidade. Eu posso fazer topless aqui no parque. Não quer dizer que eu não estou me oferecendo a você. Você não pode tocar. Entendi. Então para cada um a parte psicológica funciona nesse formato. Nós vamos, deixa eu ver se já está no horário. Não, ainda não. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo comercial, mas antes disso daí, vamos entender a questão psicologia. Então hoje, dentro dessa questão psicologia, que é uma área de uma saúde mental, é isso que a gente deve tratar, né? Como uma área... Dentro da área de saúde mental, a gente fala de psicologia, mas tem outros tipos a gente sabe que tem psicólogo e psiquiatra. Existem alguns derivados de profissionais dessa área? Você tem os neurologistas, vamos pensar... Pode ser um comportamento neurológico também. A grosso modo, né? Na área da computação, você tem o hardware e o software. Então, o neurologista cuida do hardware, da coisa física. Entendi. E o psiquiatra e o psicólogo dos softwares. Só que o psiquiatra também pode medicar, porque eles têm formação médica. Os psicólogos não medicam. Eles vão cuidar só de software. Mas aí você pode também indicar um tipo de medicamento para cada... Não? Nunca. O psicólogo não tem... Na minha cabeça... O psicólogo não tem formação médica, ele não tem competência técnica para isso. Olha aí, uma novidade que eu não achava que fosse nesse formato, eu imaginei até que o psicólogo poderia estar ali receitando... É uma atribuição exclusiva do médico.
Isso é um médico. O psiquiatra pode. Ele é médico. Aí tem uma diferença, então, de... Sim. Você tem a sua formação, né? Médica, de 6 anos. Depois você vai fazer residência em psiquiatria. Então você se torna médico psiquiatra. Aí ele usa a questão neurológica para poder ter aquele tipo de droga que vai dar aquele efeito. Exatamente. Quem manda o psiquiatra manda pro psicólogo, ou o psicólogo manda pro psiquiatra? Como que funciona? Criou um debate no Brasil intenso, a gente chamava de ato médico, que se discutia basicamente isso. Quem vai mandar para quem? Então a referência em saúde mental, vamos pensar, né? É do médico. Só que o psicólogo também tem competência, não como a do médico, mas também tem competências que a profissão, a formação lhe atribui, lhe oferece. Então, por exemplo, diagnóstico, psiquiatra e psicólogo. Entendi. O psicólogo com a instrumentalização, os testes, sempre teste, e o psiquiatra a partir da competência técnica da formação Muita médica. gente, eu acho que fica preocupado em procurar direto um psiquiatra. Pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, não sei se é verdade, você vai nos elucidar essa dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é a dúvida de que quem vem primeiro? Você vai ao psicólogo ou você vai ao psiquiatra? Quando eu tô com uma confusão mental, o que eu faço? Então, a gente tem uma questão, por exemplo, o que é o transtorno mental? É uma questão comportamental? É uma questão social? É uma decisão errada do sujeito? É uma disfunção neuroquímica? Isso está em debate. Tá certo? Hoje você tem uma junção, uma percepção mais holística, vamos dizer assim, mais integralizadora de todas essas percepções. A gente consegue, por teste, né? Teste laboratorial. Os testes laboratoriais para saber se aquilo ali é neurológico. Disfunções neuroquímicas. Testes de imagem que determinam se é uma condição neurológica. Isso eu já vi em filme. Você mostra a imagem, o que tá vendo aqui? Eu tô vendo um gato pulando no telhado. O que é isso daqui? Não, isso daí eu tô vendo uma criança que tá sendo o pai, tá pegando a criança e batendo, né? Projetivos. Mas você tem também testes por imagem, os exames do cérebro. Um avanço que a gente tem hoje em dia são os exames de cérebro vivo. Alguns anos atrás... Isso daí também já vi em filme. Sim, alguns anos atrás a gente só conseguia estudar... Ele faz as perguntas, e aí você vê as mudanças no cérebro, o tipo de atitude, o tipo de... A gente tem a computadorizada, tomografia computadorizada, que a gente tem o cérebro vivo funcionando. E ali você vai acompanhando. Isso é um avanço, né? Isso é verdade. Então a gente tem, por exemplo, o psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação, entra com reguladores dessa condição neuroquímica, que são os remédios. Entendi. E o psicólogo? O psicólogo vai trabalhar na área de comportamento que precisa ser reorganizado, vai trabalhar na parte cognitiva. O que é cognição, Carlos? Pensamento, linguagem, memória. Que podem trazer ali os transtornos, né? Exato. Nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, a gente continua esse bate-papo. Você está vendo aqui o Carlos, o psicólogo, trazendo para a gente as informações, batendo esse papo com a gente. E já a gente volta para falar não só da parte de psiquiatria, as principais doenças, mas para falar também de religião, que eu acho importante, que acaba, eu acredito que é o fruto aí que vai, talvez seja o remédio para muitas doenças. Até já! Vamos para o intervalo comercial? Vamos lá então. Deixa eu puxar aqui o meu bloco de intervalo comercial para a gente disparar. Mamãe, salve, vai lá, vem lá. Tudo para seu aniversário está no Embalalá. Vem festar no Embalalá. Presidente Vargas, quadra 9. Embalalá. Festas e embalagens. Embalalá. Pratos, copos descartáveis, balões, velas para aniversário. Embalalá. Na
Big Pharma de Presidente Epitácio, o que você procura, você encontra. Saúde, beleza e bem-estar. Dermafem Sabonete Íntimo Kit com 2 unidades, R$14,99. Sabonete líquido Lux 250 ml, R$9,49. Fralda Isgifral Derma Plus, R$21,99. Big Pharma em Presidente Epitácio, na Vargas 1176 Centro. Fone Zap 18 3251 8200. Avenida Tibiriçá, em Presidente Epitácio, aqui você encontra tudo para construir e reformar. Ferragem, treliças fortes para sua construção. Entrega rápida é satisfação. Estribos Fumia, ferragens, materiais para construção e tintas. Avenida Tibiriçá, 21780. Estribos Fumia, o alicerce certo para a sua construção. Estribos Fumia! A ocasião que merece um presente especial, inesquecível. Está na hora certa, joias, relógios, ótica presentes. Há muitos anos a hora certa tem transformado momentos especiais em emoções inesquecíveis. As melhores marcas em relógios, os mais lindos óculos de grifes mundiais, joias e presentes exclusivos, e tudo em até 10 pagamentos no seu cartão. Hora certa, presente o tempo todo com você. Band FM, a sua rádio, o seu jeito. Band FM. Boa tarde para você, seja bem-vindo, 91,1, essa é a Band FM, a sua rádio do seu jeito, sou Reinaldo Caravante, estamos juntos aqui, ó, Band 91,1. Band FM. A sua rádio do seu jeito, estamos recebendo aqui hoje o psicólogo Carlos, nos falando a respeito da saúde mental. Uma coisa, Carlos, que a gente tem e a gente vê, quando a gente fala que alguém procurou um profissional para saúde mental, há aí já um preconceito, esse cara é louco, ou esse cara é doido, não fica perto dele porque ele faz tratamento. É mais ou menos isso? Excelente pergunta. Veja bem, as pessoas ainda têm um senso comum de que procurar serviço em saúde mental é procurar vício. Porque as pessoas dizem assim, não vai lá já não, imagina que eles vão vai te dar remédio e você vai ficar viciado. Nós estamos na 7ª, 8ª geração de benzodiazepínicos, que é uma família de medicação muito usada no tratamento de transtornos, né? Olha só, ninguém quer viciar ninguém. Nós queremos oferecer um suporte químico, porque provavelmente a pessoa está experimentando uma disfunção neuroquímica e você precisa de reguladores químicos que vão ser usados por um tempo frente à mudança do repertório de comportamento do sujeito, as reestruturações cognitivas. A gente entende que o sujeito vai... Às vezes até uma maracujina ali para ele ficar mais em paz. A melhor condição dele. Então, o preconceito de que não vai lá não que eles vão dopar você. Não, a gente não pode fazer esse juízo de valor. O profissional não estuda 5, 6, 10 anos para... causar um vício no sujeito. Né? Existe uma diferença entre terapeuta, psicólogo e psiquiatra? Sim. Aqui você pode pegar como critério o tempo de estudo, só para a gente ter uma diferenciação. Um psiquiatra, 6 anos de graduação, 3 ou 4 anos de residência psiquiátrica, então nessa história vão 10 anos de estudo. Um psicólogo, 5 anos de graduação, 1 ano e 9 meses de pós-graduação no mínimo, vão 7 anos de estudo. Um terapeuta, ele pode ter uma graduação em qualquer área do saber e fazer 1 ano e 8 meses, 2 anos de formação para atuar naquela terapia. Entendi. Então são situações distintas. Bom, falamos aí, hoje qual é a maior doença mental que existe ou que você trata? Você tem hoje o IBGE sinalizando a depressão. Depressão. É um transtorno de humor maior. A depressão clássica, que é uma condição que deixa o sujeito sem capacidade laboral. Ele não consegue trabalhar, por exemplo, por isso que presta-se tanto atenção nesse transtorno. Mas a gente tem também quadros de ansiedade,
Dado. Por que a gente está tão ansioso? Né? Porque a gente tem uma dinâmica de vida aceleradíssima. É tudo muito rápido. Então o cérebro, ele vai recebendo os estímulos, ele tenta dar conta desses estímulos. Se a gente aumenta o nível de estímulo, o cérebro tenta dar conta desse aumento. E aí começa a dar a gente pode ter problemas. Aí você tem, então, depressão, ansiedade. Um psicólogo consegue, numa conversa, reverter a maioria dos casos? Em geral, você precisa de um tempo hábil, né, para entender o que é o que leva. Seria o que é o gatilho daquilo? Sim. Então você tem. A gente fala que as primeiras sessões servem para a gente ter o acolhimento, né? Receber o sujeito. Tem o que a gente chama de rapport, que é aquela coisa do sujeito ir com a cara do profissional. Eu vou dizer uma coisa aqui agora, né, em off. Acho que 50% da eficácia é ir com a cara do profissional. É o rapport. É o cara olhar e falar assim, não, eu confiei nele. Vou trabalhar com esse profissional aqui. Porque se não tiver isso, você pode ressuscitar o Freud. Para a gente encerrar essa questão da psicologia, você atende, onde você atende, como que é o contato contigo? Antônio Venâncio Lopes, Clínica Prevence. Abraço para o José, para a Isaura. Estamos ali há 10 anos, eles nos abriram as portas, confiando no nosso trabalho. Nós estamos ali há 10 anos, trabalhando de segunda a sexta-feira, horário comercial. Perfeito. Então, esse bate-papo nosso hoje, para falar de saúde mental, ele, entre aspas, termina por aqui, mas eu não gostaria de terminar antes de fazer um convite para você e convidá-lo para vir aqui na condição de pastor. Pois não. O que é um pastor? Só para a gente ficar aguçado. Pastor, você tem caricaturas. Então, vou pegar um traço caricato do pastor. Ele é um mercenário, um estelionatário que rouba os desavisados. Certo? Me deixou em pânico agora. Um senso comum. Sim, infelizmente. Ah, entendi. Agora eu entendi a sua colocação. Senso comum. Sim. É olhar alguém para uma igreja e falar como que essa igreja fez esse templo, como que eles conseguiram, eles estão levando dinheiro de alguém. Sim. Isso daí está explorando a fé de alguém. E mesmo a pessoa dizendo para você, olha, minha vida mudou, tá aqui, você vendo transformações, mas ainda aí você tem o pastor de almas, um cuidador que usa da religião cristã, no caso, como ferramenta para o cuidado da alma daquele sujeito, para que ele tenha uma experiência de vida agradável, não só no plano material, mas também no plano espiritual. Tem tudo a ver a sua profissão, então, com Há correlações. Há correlações. Sim. Vamos marcar, talvez para a próxima semana, se você tiver, ou para outra semana, para a gente falar especificamente dessas questões que é justamente do cristianismo e o que ele pode transformar a vida de uma pessoa? Será um prazer, estamos à disposição. Para a gente ter uma ideia só, Reinaldo, foi um teólogo que primeiro usou a expressão psique, Philip Melanchthon. Então, a teologia também esteve e ainda está ocupada dessa questão chamada psique, alma ou consciente, e aí os nomes vão se multiplicando. Carlos, obrigado pela sua presença, foi, nossa, ótimo. Eu acho que a gente tinha que marcar mais algumas coisas específicas para a população ter esse acesso também à informação e a gente ir um pouquinho mais fundo nessa parte psicológica. Bom, eu agradeço e parabenizo pelo espaço providencial e oportuno para que a população de fato encontre um lugar seguro, confiável, para poder acrescentar aí melhor saber para melhor fazer. Excelente, você viu aí, nós tivemos aqui o Carlos, esse psicólogo, trazendo pra gente as informações. Deixa eu dar um close aqui pra gente finalizar. E daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos receber o prefeito da nossa cidade, já vai ficar para um segundo bloco para você assistir aqui também. Você que está acompanhando ao vivo, banddivisa.com.br, e para você que está nos acompanhando pelo YouTube, obrigado pela sua presença aqui no YouTube. Vou finalizar